Com a graça e proteção de Deus, amparado na Constituição Federal, Estadual, Lei Orgânica Municipal e no regimento interno desta Casa, declaro aberta a sessão de julgamento das contas do Executivo do exercício financeiro do ano de 2008, do primeiro período legislativo aos 30 dias de maio de 2017. Na abertura do expediente, gostaria de cumprimentar a presença do vereador Jorge Santana de Moraes, vereador Rafael Felisberto, vereador Antônio Pisoni, vereador Celso Gregório, vereador Carlos Caon, vereador Ney Gasparim, vereador Aldair Pereira, vereadora Líria Perini Carnete, vereador Adilto Caon e vereador Jebson Bósio. Peço agora ao vereador Antônio Pisoni que faça a leitura de um texto bíblico. As obras do Senhor. Louvarei o Senhor de todo o coração, na Assembleia dos Justos e em seu conselho. Grandes são as obras do Senhor, dignas de admiração de todos os que os amam. Sua obra é toda ela majestade e magnífica, e eterna a sua justiça. Memoráveis são suas obras maravilhosas. O Senhor é clemente, é misericordioso. Aos que o temem, deu-lhes o sustento. Será lembrada eternamente a sua aliança. Mostrou ao seu povo o poder de suas obras, dando-lhe a herança nas nações pagãs. As obras de suas mãos são verdade e justiça. Imutáveis os seus preceitos, irrevogáveis pelos séculos eternos, instituídos com justiça e equidade. Enviou o seu povo à redenção, concluiu com ele uma aliança eterna, santo e venerável é o seu nome. O temor do Senhor é o começo da sabedoria. Sábios são aqueles que o adoram. Sua glória subsiste eternamente. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Dando sequência na nossa pauta, agora eu coloco para os senhores vereadores dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Ninguém se manifestando, então dispensada a leitura da ata da sessão anterior, coloco a mesma em discussão. Ninguém querendo discutir a ata da sessão anterior, coloco ela em votação. Os favoráveis mantenham-se como estão, os contrários manifestem-se levantando. Aprovado, então, por unanimidade, a ata da sessão anterior. Agora peço ao primeiro secretário, o vereador Carlos Caon, que faça a leitura do parecer da Comissão da Administração Tributária, Financeira e Orçamentária. Comissão da Administração Tributária, Financeira e Orçamentária. Parecer sobre o julgamento do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, TSE, Paraná, que julgou irregulares as contas do senhor Edson Antônio Primão, prefeito do município de Matilândia, no exercício de 2008. Relatório. Trata-se do parecer sobre o julgamento das contas do exercício do Executivo no exercício de 2008, sobre o mandato do prefeito Edson Antônio Primão, ao qual o Tribunal de Contas do Estado do Paraná entendeu pela irregularidade das contas com o fundamento na afronta ao artigo 18, inciso 1º da LRF, em irregularidades descritas no acórdão número 2461 de 2012, da segunda turma do Tribunal de Contas. Análise. Pela Constituição Federal, em seu artigo 31, a Câmara de Vereadores exerce a fiscalização do município através do controle externo, com a ajuda do Tribunal de Contas do Estado. Através da análise do parecer do tribunal, julga as contas anuais do prefeito e, conforme o regimento interno, bem como a lei orgânica do município em seus artigos, segue no mesmo sentido, nos artigos 236, 239 e seguintes do regimento interno e artigo 120, inciso 2 e 5º da lei orgânica do município. O Tribunal de Contas
em seu parecer, julgou irregular o convênio realizado entre o município de Matelândia e a Desobras entre 2008 e 2009 para o assessoramento em projetos nas áreas de saúde, educação, cultura, esporte e ação social. A decisão havia sido fundamentada em 4 irregularidades: terceirização indevida de mão de obra, sem licitação e contratação de pessoal sem concurso público, atividade econômica contrária à legislação, despesas irregulares com consultórios e assessorias, e doações de campanha eleitoral que indicam possíveis desvios de verba. Terceiro, voto do relator. Em fase do exposto, cabe a esta comissão exclusivamente o exame sobre o parecer do Tribunal de Contas do Paraná, que opinou pela irregularidade das contas do prefeito no exercício 2008. Conforme a análise, bem como o parecer do Tribunal de Contas, foram constatadas irregularidades. Primeira, na contratação da Desobras sem licitação, contrário ao estabelecido no artigo 37, 21º da Constituição Federal. Segundo, a contratação irregular de mão de obra sem concurso público, o que ofende o artigo 37, segundo da Constituição Federal, e artigos 18 e 19 da Lei 101 de 2000, exercício de atividades econômicas contrário ao especificado na Lei 97/90 de 99, artigo 1º, inciso 1º, artigo 4º, 2º e artigo 10º, inciso 2º e 1º, terceirização de serviços próprios do poder público. Terceiro, despesas irregulares com consultorias e convênios. Quarto, repasses indiretos provenientes dos cofres públicos para a campanha eleitoral para prefeito, ofensa ao artigo 9º, 11º da Lei 9504 de 97, diante dos atos praticados e dos achados discorridos no parecer do Tribunal de Contas em seu acórdão 2461 de 2012, voto pela irregularidade nos termos, fatos e fundamentos do processo, conforme mídia em anexo, devendo o gestor responsável pelas contas do exercício 2008 apresentar defesa embasada na integralidade dos acórdãos do TSE Paraná, número 2461 de 2012, segunda Câmara, e o 58 de 2016, primeira Câmara, retificado pelo acórdão 7 de 2017, primeira Câmara, e em conformidade com o artigo 242, inciso 5º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Matelândia. Relator Jefferson Vósio. Parecer da comissão. A Comissão da Administração Tributária, Financeira e Orçamentária opinou sobre o parecer das contas do prefeito no exercício 2008, pela irregularidade das contas, seguindo o voto do relator. Presidente da comissão, Jorge Santana de Moraes. Membro, Lília Perini Carnete. Sala das reuniões, 17/4/2017. Comissão da Administração Tributária, Financeira e Orçamentária. Diante do resultado, seguindo o parecer do Tribunal de Contas sobre a irregularidade das contas, apresentaremos o decreto legislativo sobre a prestação de contas, segundo o artigo 242 do Regimento Interno e de Ciências, deste parecer ao prefeito da gestão de 2008, senhor Edson Antônio Primão, para que, querendo, apresente defesa no prazo de 10 dias, nos termos do artigo 242, inciso 5º do Regimento Interno da Câmara de Matelândia. Jorge Santana de Moraes, presidente da comissão. Jefferson Vósio, relator. Lília Perini Carnete, membro.
Feita então a leitura do parecer da Comissão da Administração Tributária, Financeira e Orçamentária, peço agora ao secretário que faça a leitura do projeto de decreto legislativo de número 01 de 2017. Projeto de decreto legislativo 01 de 2017. Súmula. Desaprova as contas do Poder Executivo do município de Matelândia, Estado do Paraná, de responsabilidade do senhor Edson Antônio Primão, referente ao exercício financeiro de 2008. A Câmara Municipal de Matelândia, Estado do Paraná, nos termos da legislação vigente, aprovou de iniciativa da Comissão da Administração Tributária, Financeira e Orçamentária, e eu, Gabriel da Silva Cadini, presidente, promulgo o presente decreto legislativo. Artigo 1º. Ficam desaprovadas as contas do Poder Executivo do município de Matelândia, Estado do Paraná, referente ao exercício financeiro de 2008, de responsabilidade do senhor Edson Antônio Primão, prevalecendo o parecer do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, processo inicial número 12.444, 2 de 09, e todos os seus desdobramentos, inclusive o processo número 563638 de 2016. Artigo 2º. Este decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Câmara Municipal de Matelândia, aos 17 dias do mês de abril de 2017. Presidente Jorge Santana de Moraes, relator Jefferson Bósio e membro Lília Perini Carnete. Feita então a leitura do projeto de decreto legislativo de número 01 de 2017, que será encaminhado para a nossa ordem do dia. Encerrando o nosso expediente, a abertura do expediente, adentramos agora no grande expediente. Peço ao primeiro secretário, vereador Carlos Caon, que faça a chamada dos vereadores inscritos para o pronunciamento no grande expediente. Só um pouquinho que o livro não está aqui. Ele foi pegar o livro. Você é o primeiro, pode começar pelo Jeb. Eu te chamo depois. Jefferson Bósio. Dispenso. Aldair José Pereira. Dispensa. Celso Gregório. Dispensa a palavra. Ney Gasparim. Dispenso. Jorge Santana de Moraes. Dispenso. Luiz Adilto Caon. Dispenso. Lília Perini Carnete. Dispenso. Rafael Felisberto. Dispenso a palavra. Antônio Pisoni. Dispenso. Vereador Carlos Caon. Dispenso a palavra. Como dispensada, então, a palavra pelos vereadores, também dispenso a minha palavra no grande expediente. Assim encerramos o grande expediente e adentramos na nossa ordem do dia. Antes da discussão, primeira discussão e votação do projeto de decreto legislativo, que é uma votação nominal, só gostaria de esclarecer que o ex-gestor responsável pelas contas do exercício financeiro de 2008, senhor Edson Antônio Primon, foi devidamente notificado para apresentar defesa oral ou escrita nessa sessão, respeitando todos os prazos regimentais. Como ele não se faz presente e não apresentou defesa por escrita, declina o seu direito de apresentar defesa nessa sessão de julgamento. E para esclarecimento de todos os presentes, para que se familiarizem com o conteúdo do julgamento, acho oportuno que o primeiro secretário faça a leitura integral do parecer prévio de número 58 de 2016 do Tribunal de Contas, que é pela desaprovação das contas e serviu de base para o decreto da comissão pela desaprovação. Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
processo 12.444-2, 2009. Assunto: prestação de contas municipal. Entidade: Município de Matelândia. Interessado: Edson Antônio Primão. Relator: Conselheiro Sérgio Ricardo Valadares Fonseca. Parecer prévio número 58/16, Primeira Câmara. Emenda: prestação de contas anual, exercício 2009, irregularidades relevantes identificadas em processo de tomada de contas extraordinária. Acórdão número 2461 de 2012 da Segunda Câmara. Repercussão na análise das contas, ausências de contabilização de valores como despesas com pessoal, terceirização indevida de mão de obra, irregularidade. Parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado do Paraná pela irregularidade das contas. Relatório: trata-se da prestação de contas do senhor Edson Antônio Primão, prefeito do município de Matelândia, no exercício 2009. A análise da gestão orçamentária, financeira e patrimonial foi realizada pela Diretoria de Contas Municipais, a peça 22. A Diretoria de Contas Municipais, atendendo aos parâmetros previamente definidos para o exame das prestações de contas do exercício financeiro em questão, pugnou pela emissão de parecer prévio pela regularidade das contas, peça 78. À sua vez, o Ministério Público de Contas trouxe à baila o teor do acórdão número 2461/12 da Segunda Câmara, mantido pelos acórdãos número 668413 e o número 244815 do Pleno desse Tribunal. O primeiro decisum proferiu nos autos de tomada de contas extraordinária, número 48504009, julgou irregulares as contas no tocante aos repasses realizados pela municipalização ao CIP Adesobras, com a condenação ao recolhimento parcial dos recursos transferidos solidariamente entre o senhor Edson Antônio Primão, então prefeito de Matelândia, o senhor Robert Bredos Fernizelin, presidente da Adesobras, e a própria Adesobras, peças 81 a 83. A decisão proferida por meio do acórdão número 2461/12 da Segunda Câmara foi condensada da seguinte forma: os membros da Segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, nos termos do voto do relator, auditor Ivens Zucoerpen Linhares, por unanimidade, em: primeiro, julgar procedente a presente tomada de contas extraordinárias. Segundo, julgar irregulares as contas de responsabilidade do senhor Edson Antônio Primão, prefeito do município de Matelândia, e o senhor Robert Bredron Fernelisian, presidente da Agência de Desenvolvimento Educacional e Social Brasileira, a Adesobras, em virtude das irregularidades indicadas no presente relatório de inspeção, com a adoção das seguintes providências: primeiro, recolhimento parcial dos recursos repassados no valor de R$ 719.606,25, devidamente corrigidos de acordo com as datas dos repasses efetuados à entidade solidariamente pelo prefeito senhor Edson Antônio Primão, pelo presidente da Adesobras, senhor Robert Fernelisian, gestor das contas pela Adesobras, Agência do Desenvolvimento Educacional e Social
Brasileira ao Tesouro Municipal referente às despesas irregulares com empresas de consultoria e taxas administrativas efetuadas no exercício de 2008 e 2009. Segundo, a aplicação das seguintes multas. A multa proporcional ao dano prevista no artigo 89, inciso 1º da Lei Complementar número 113/05, no valor de 30% da condenação acima indicada, individualmente o senhor Edson Antônio Primão e o senhor Roberto Fernelisian. Multa do artigo 87, 4º G, por 5 vezes contra o senhor Edson Antônio Primão, por infração ao artigo 37(2) da Constituição Federal, em cada um dos termos de parceria celebrados. C. Multa do artigo 87, 4º G, por 5 vezes contra o senhor Edson Antônio Primão, por infração ao artigo 10º, inciso 2º, 4º da Lei número 9.790, de 99, em cada um dos termos de parceria celebrados. D. Multa do artigo 87, 4º G, por 10 vezes contra o senhor Robert Fernelisian, por infração aos artigos 1º, inciso 1º, e artigo 4º, 2º da Lei 9.790, de 99, em cada um dos 5 termos de parceria celebrados. E multa dos artigos 87, 4º G, por infração ao artigo 24, 11º da Lei número 9.504, 97, contra o senhor Edson Antônio Primão, inclusive dos nomes do senhor Edson Antônio Primão e do senhor Robert Fernelisian, na relação de agentes públicos com contas julgadas irregulares. Quarto, expedição de declaração de idoneidade dos senhores Edson Antônio Primão e do senhor Robert e da Desobras, Agência de Desenvolvimento Educacional e Social Brasileira, nos termos do artigo 97 da Lei Complementar número 113/05. Quinto, determinação ao município de rescisão imediata e cessação de pagamentos referente aos termos de parceria objeto dos presentes autos. Nos termos do artigo 95 da Lei Complementar Estadual 113 de 2005, impedimento do certidão liberatória à Desobras e ao município de Matelândia, caso não comprove o pagamento integral ou a devida inscrição em dívida ativa de todos os débitos acima indicados, com promoção de correspondente ação executiva de cobrança judicial. Sétimo, encaminhamento de cópias ao Ministério Público Estadual e Federal para a apuração de eventos auto de improbidade administrativa. B. A Câmara Municipal de Matelândia para a adoção das providências que entender cabíveis. C. Ao Ministério da Justiça e à Advocacia Geral da União em face do disposto nos artigos 7º e 13 da Lei número 9.790 de 99. D. Ao relator do processo de prestação de contas municipais, número 12.44.4209, para conhecimento do presente relatório. E. A Secretaria da Receita Federal para conhecimento e providências no âmbito de sua competência. As irregularidades ali identificadas repousam, primeiro, na contratação de mão de obra por meio de interposta pessoa ao arrépio do concurso público. Segundo, no exercício de atividade contrária à legislação pela Desobras, já que as taxas administrativas cobradas pela entidade caracterizavam a atividade comercial regular
sujeita a encargos e podem ser tratadas como lucro. Terceiro, em despesas irregulares, com assessoria e consultoria. E o quarto, no uso indevido de dinheiro público, derivado de doação à campanha eleitoral do prefeito, visando impedir que o exame dessa prestação de contas passasse ao largo da matéria vertida da decisão em referência. A segunda Câmara determinou o encaminhamento de cópias dos autos a este relator. Por força das informações notificadas pelo parquete, fez-se necessário abrir oportunidade de o responsável manifestar-se. Contudo, não foram atendidas as inúmeras diligências regulamentadas realizadas, remetidos aos autos à Diretoria de Contas Municipais para que se pronunciasse acerca dos apontamentos tecidos pelo Ministério Público de Contas. Suscitou-se a prévia apreciação da Diretoria de Análise de Transferências quanto ao montante relativo à terceirização de mão de obras consideradas como despesas pessoal no exercício de 2008. A unidade técnica confrontante o valor total dos repasses em 2008 de R$ 2.274.923,40 e os planos de trabalhos apresentados no relatório de auditoria número 1710. A DAT conclui que a execução de R$ 416.381,99 pago pelo município a título de taxa administrativa. A verba foi destinada a gastos com pessoal. Por consequência, R$ 1.858.541,41 deveriam compor referida à rúbrica peça 118, levando-se em conta os possíveis impactos nos índices de pessoal. Os autos foram submetidos à nova apreciação da Diretoria de Contas Municipais. Por meio de informação à peça 121, a unidade técnica destacou que, mesmo considerando os valores apontados no relatório de auditoria, o município resguardou o preceito previsto no artigo 20, terceiro B, da Lei de Responsabilidade Fiscal, limitando suas despesas com pessoal em 48,29% da receita corrente líquida, abaixo do patamar limítrofe de 54%. Diante disso, a Diretoria de Contas Municipais retirou as conclusões expressas na instrução à peça 78 pela regularidade das contas. Por fim, o Ministério Público de Contas ressalta a incongruência na emissão de parecer prévio pela regularidade das contas diante das conclusões expostas na tomada de contas extraordinária número 48.5240/09, que impôs diversas sanções ao responsável. Nessa esteira, o parquete PUG, pela expedição de parecer prévio pela irregularidade das contas em face da transgressão no artigo 18, inciso 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal, que se infere da ausência de contabilização do valor de R$ 1.858.541,41, repassados pela municipalidade à Desobras, como outras despesas com o pessoal.
bem como diante das irregularidades apontadas no acórdão número 2461 de 2012 da segunda Câmara. E o relatório é o relatório. Voto. A me sentir, assiste razão ao Ministério Público de Contas. Não me parece coerente promulgar a emissão do parecer prévio da regularidade das contas, preterindo as graves irregularidades apontadas no processo número 48.52.4009. A fixação de parâmetros para análise de prestação de contas salutar para elaboração de análise equânime e justa não pode engessar seu exame a ponto de permitir a abstração de decisões tomadas por esse tribunal. Vale dizer, se são identificadas irregularidades em procedimento autônomo, por óbvio, devem elas ser destacadas na apreciação das contas do prefeito, resguardando a eficácia das deliberações desse Tribunal de Contas e a efetividade de procedimento como a inspeção e auditorias. Tanto assim que, por determinação da segunda Câmara, foi enviada a cópia do acórdão número 2461/12 a este relator, a fim de evitar que a avaliação do presente processo mantivesse alheia às conclusões versadas por aquele colegiado. Foram constatadas inconsistências relevantes no convênio travado entre a municipalidade e a Desobras, que incluíram, além da terceirização indevida de mão de obra, repasses indiretos oriundos dos cofres públicos à campanha eleitoral do prefeito. Conforme expresso no acórdão número 2461/12 da segunda Câmara, a própria escolha da Desobras para a prestação de atividades constitucionalmente atribuídas ao município encobre-se em nebulosidade quanto à sua regularidade, inexistente efetivamente concorrência entre outras entidades, na medida em que a Organização para o Desenvolvimento Social e Cidadania e o Instituto Confiance foram desabilitados por falta de apresentação de documentos, impedindo que se perquirisse o menor preço na contratação, critério aventado pela municipalidade para travar o acordo. Os elementos colhidos no relatório de inspeção número 17/2009, que se deu original à tomada de contas número 48.52.4009, demonstram cabavelmente o intuito do município de valer-se do convênio para contratar pessoal indevidamente, burlando a regra do concurso público, mas, além, a obtenção de 15% dos repasses a título de taxa de administração e de serviços de consultoria representa vantagem não prevista no termo de parceria, em franca violação aos termos de lei federal número 97/90 de 99. Pontua o acordo número 2461/12 da segunda Câmara da Lavra do então ilustre auditor Iven Linhares. As entidades privadas não devem ser sustentadas
pelo erário, mas atuar com a administração pública em regime de parceria e o pagamento de despesas administrativas somente deve ser permitido com parcimônia e no estrito cumprimento da lei e do plano de trabalho, vedada qualquer interpretação extensiva em desfavor do erário. Não menos graves foram os demais inconsistências destacadas naquele decision, como a identificação de despesas com consultoria e assessoria pela Desobras e o uso indireto de dinheiro público para o pagamento de R$ 31.150 a campanha de reeleição do senhor Edson Antônio Primão. Sobre esse último fato, é do relevo citar os dizeres da decisão. O relatório da inspeção aponta que houve triangulação entre o prefeito e as entidades envolvidas na medida em que o município de Matelândia transferiu recursos públicos para a Desobras, que injustificadamente e sem comprovação dos serviços realizados, os repassou à empresa Elos Consultoria e essa promoveu doação de valores para a campanha do prefeito reeleito. Em última análise, corroborando e achado da equipe de inspeção, para efeito de burla, a vedação eleitoral teria havido uma simulação de negócio entre a OCIP e a empresa de consultoria, com a finalidade de viabilização a doação à campanha de reeleição do prefeito, por óbvio com o conhecimento e aquiescência desse último. Descabido, portanto, a emissão de parecer prévio pela regularidade das contas diante de tão relevantes aspectos que desabonam a gestão. Nesse sentido, corroboram o opinativo do Ministério Público de Contas, que ressalta a condenação do responsável por esse tribunal ao ressarcimento de R$ 619.606,25 aos cofres públicos por irregularidades na gestão municipal entre 2008 e 2009. Ainda que as despesas com pessoal tenham observado o limite da Lei de Responsabilidade Fiscal, os apontamentos feitos no acórdão número 246112 da Segunda Câmara não permitem que a ausência de contabilização de R$ 1.858.541,41 naquela rúbrica seja considerada mera falha formal. Com efeito, tal montante diz respeito à terceirização indevida de mão de obra, irregularidade cabavelmente demonstrada no processo número 48.52.40.09 e ora ripasada pela Procuradoria de Contas. Acentua o parquete. Nota-se que o ex-prefeito de Matelândia delegou a quase integralidade dos serviços públicos de competência municipal, saúde e cultura, assistente social, educação e esporte, a uma entidade privada, abdicando de prestar diretamente as atribuições constitucionais previstas no artigo 30, incisos 5º e 6º e 7º da Constituição Federal, sobre o regime jurídico de direito público, ato de governo que não pode ser chancelado por esse órgão de controle externo e que deve ser analisado no oportuno julgamento político
a ser proferido pelo Poder Legislativo de Matelândia. Nesse sentido, considerando que o fato afronta o artigo 18, inciso 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal, e ponderando todas as irregularidades transcritas no acórdão número 2461/12 da Segunda Câmara, acolho a proposta do Ministério Público de Contas e proponho que este tribunal emita parecer prévio pela irregularidade das contas do senhor Edson Antônio Primão, prefeito do município de Matelândia, no exercício de 2009. Deixo de acolher a proposta de aplicação de multa, conforme alures ressaltado o acórdão número 2461/12. Segundo Câmara, sancionou o prefeito pelos fatos nele declinados a imposição de novas multas no presente processo em virtude das mesmas irregularidades representaria bis in idem. Mas ainda defendo a impossibilidade de aplicação de multa quando da emissão de parecer prévio. Primeiramente, destaco a inexistência de fundamento legal que o sufrage a imposição de multas por meio de parecer prévio. A uma, porque este tribunal não julga, mas aprecia as contas dos prefeitos. O julgamento é atribuído do Poder Legislativo Municipal, que pode ou não acatar o posicionamento do Tribunal de Contas. As duas, porque a própria natureza do parecer prévio e avessa à imposição de sanções. Trata-se, em verdade, de opinativo a ser submetido ao crivo da Câmara de Vereadores. Por todo exposto, acompanho a manifestação do Ministério Público de Contas e, com fundamento nos artigos 71, inciso 1º, e 31, inciso 2 da Constituição da República, nos artigos 75, inciso 1º e 18, e inciso 2º da Constituição do Estado do Paraná, artigo 1º, inciso 1º da Lei Complementar Estadual, número 113/2005, considerando os demonstrativos e análise constantes dos autos, voto no sentido de que o tribunal emita parecer prévio pela irregularidade das contas do senhor Edson Antônio Primão, prefeito do município de Matelândia, no exercício 2009, em razão de falta de contabilização de R$ 1.858.541,41 nas despesas de pessoal, em afronta no artigo 18, inciso 1º, da Lei de Responsabilidade Fiscal e por conta das irregularidades apontadas no acórdão número 2461/12, segunda Câmara. Decisão. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os membros da primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, por unanimidade, nos termos do voto do relator, auditor Sérgio Ricardo Valadares Fonseca, emitir parecer prévio pela irregularidade das contas do senhor Edson Antônio Primão, prefeito do município de Matelândia, no exercício de 2009. Integraram o quórum os conselheiros Artagão de Matos Leão e José Durval Matos do Amaral, e o auditor Sérgio Ricardo Valadares Fonseca, presente procurador do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, Eliseu de Moraes Correa. Sala das Sessões, 15 de março de 2016, sessão número 9. Sérgio Ricardo Valadares Fonseca, relator. Artagão de Matos Leão, conselheiro no exercício da presidência.
Feita então a leitura do parecer prévio de número 58 de 2016 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, pelo nosso primeiro secretário, o vereador Carlos Caon, e friso novamente que até o momento o ex-gestor não se faz presente, como também foi devidamente notificado para prestar tanto defesa oral como por escrita, conforme o nosso regimento interno aduz em seu artigo 44, parágrafo único, e nós então daremos sequência na nossa sessão, na ordem do dia, e só lembrando os senhores e a senhora vereadora e quem nos acompanha hoje, nosso regimento interno também aduz que a nossa ordem do dia destina-se à discussão e votação das proposições em pauta. E para ser iniciada a nossa ordem do dia, tem que ter o quórum mínimo de maioria, de presença de maioria absoluta dos vereadores, e aqui eu registro a presença, então, unânime dos vereadores, para iniciarmos a discussão e votação do projeto de decreto legislativo. Então, agora peço aos senhores vereadores, na nossa ordem do dia, encontra-se em discussão o projeto de decreto legislativo número 01 de 2017, que desaprova as contas do Poder Executivo Municipal do município de Matelândia, Estado do Paraná, de responsabilidade do senhor Edson Antônio Primon, referente ao exercício financeiro de 2008. Boa noite a todos os colegas vereadores, ao nosso presidente, a todos os funcionários da Câmara de Vereadores e ao público presente. Depois de amplamente discutido, a Comissão de Administração Tributária, Financeira e Orçamentária apresentou o parecer pela manutenção da decisão do TSE Paraná, que desaprovou as contas de 2008 por todos os seus fatos e fundamentos. Isso quer dizer que concordamos integralmente com tudo que foi levantado e avaliado pelo TSE. O responsável pelas contas foi regularmente notificado e cientificado dentro dos prazos do regimento interno para apresentar a defesa, tanto oral quanto escrita, mas não se manifestou. Todo o trâmite feito por esta comissão ficou disponível para análise dos vereadores, assim como na íntegra do processo feito pelo TSE Paraná. Dito isso, devemos lembrar que foi um processo longo e iniciado numa prestação de contas extraordinárias, que gerou o Acórdão 2461 de 2012 do TSE Paraná e acabou somente com o Acórdão 4 de 2017, que serviu apenas para corrigir uma impropriedade no processo que constava ano 2009 e era, na verdade, 2008. Assim, para que se esclareça aos presentes todo o teor da decisão do Tribunal de Contas que embasou a decisão da nossa comissão. Então, a decisão da comissão foi embasada no que o Tribunal de Contas definiu e foi apresentado aqui pelo nosso secretário Carlos Caon. Deu a palavra. Em discussão ainda, senhores vereadores. Permissão, presidente. Em discussão. Na saudação a todos os vereadores, vereadora Kika, nossos servidores da nossa Casa de Leis e todos vocês que nos acompanham nesta sessão. É importante destacar que a nossa decisão ela é técnica, ela não pode ser jamais uma decisão política. E mediante, enfim, tudo que foi relatado, a leitura e todo o andamento da sessão até o momento, eu gostaria de ter algumas coisas que eu procurei resumir de uma revista de 90 páginas, onde que relata algumas das ações, vou citar algumas, que de destacar o vereador Edson Antônio, aliás, o prefeito Edson Antônio Primon, como administrador, eu acredito que dá para ser destacado como um dos grandes prefeitos que Matelândia teve. Agora, isso, vamos dizer, não dá para, de repente, para admitir algo aqui que aconteceu aqui com relação às contas de 2008. Mas eu vou destacar aqui brevemente algumas das ações do governo dele para que fique registrado, né, tanto aqui na Câmara, e vai ficar em ata, e também vai para a internet via YouTube,
para que os internautas também possam ter conhecimento. É importante destacar na área do esporte, houve a revitalização dos ginásios de esportes da sede do município, São Cristóvão, Agrocafieira, implantação de academias de ginástica, aquisição de uma área de 161.470 metros quadrados para a área industrial de Agrocafieira, distribuição de 33 máquinas e equipamentos agrícolas para as associações, criando 6 grupos no município, revitalização do Parque Farroupilha, criou o programa Pomar da Família, implantação do aterro sanitário, doação de um caminhão novo para o sindicato atender os produtores rurais através da distribuição de esterco líquido, readequação de 86,4 quilômetros de estradas rurais, sendo investido 1,4 milhões de reais, implantação do SAMU. Para o saneamento foram destinados 2,2 milhões de reais, construção e revitalização das unidades de saúde, sendo construídos novos no Jardim Tropical, Vila Esmeralda e Vila Nova, revitalizados os postos da Vila Paz e Posto Central, construção da Clínica da Mulher, construção das creches Professora Erina Sidor, Professora Aline Hardt, creche da Vila Nova Sonho Meu, revitalizadas as demais, construção do Centro de Renda da Vila Paz, construção da cancha de bocha da Vila Esmeralda, construção da Praça da Cultura, aquisição de 3 ônibus seminovos e 4 novos para o transporte escolar, aquisição de uma patrola motoniveladora, 2 pacas carregadeiras, um rolo compactador, 5 caminhões caçamba, vários veículos para a saúde, veículos para as polícias civil e militar, revitalização das avenidas Cristóvão Colombo, Garibaldi, Rua Pedro Álvares Cabral até o Jardim Guairacá, construção do Colégio Estadual Rui Barbosa na Agrocafieira, também deixou encaminhado, né, o processo do Colégio Municipal Professor Eberhardo, também na Agrocafieira, reforma completa do Colégio Dom Bosco, construção de 40 pontes entre madeira, manilhas e concreto no interior do nosso município, construção da biblioteca na praça ao lado do Colégio Estadual, na comunidade da Agrocafieira, recape asfáltico na Rua Minas Gerais, construção do Centro de Desenvolvimento, onde funciona a Associação Comercial hoje, construção de calçamentos, pavimentação poliédrica em 39.660 metros de extensão nas estradas rurais. Na época foi investido 5,4 milhões de reais. Recape asfáltico em estradas rurais de Vila Esmeralda, São Roque, da cidade a Marquisita, somando 18 quilômetros. Revitalização dos centros comunitários no Cruzeirinho e Jardim Tropical. Reestruturação do Fundo de Previdência dos servidores. E implantou o piso salarial do Estado para os servidores do nosso município. Então, destacando alguns dos avanços que tiveram durante os 8 anos, é um resumo, teriam vários outros, mas os principais eu acabei de relatar. Mas assim, com relação ao parecer, e vou repetir aqui brevemente aqui o que o vereador Carlos, né, o secretário, acabou de ler, com relação que eu achei bastante estranho, que muitas vezes, por força aqui das informações notificadas, faz-se necessário abrir oportunidade de o responsável manifestar-se, contudo não foram atendidas as inúmeras diligências regularmente realizadas. Então eu realmente me estranhou muito, né? E ele, por ser advogado, deveria ter feito as suas defesas e não se manifestou junto ao tribunal. Então, o mesmo acontecendo aqui com a nossa Câmara, que nós esperávamos realmente que ele hoje estivesse aqui presente, para expor para nós, vereadores, e para a população aqui presente. Então, resumindo aqui, não menos graves foram as demais inconsistências destacadas naquela decisão, como a identificação de despesas como consultorias e assessorias, pela desobrase e uso indireto de dinheiro público para o pagamento de 31.150 à campanha de reeleição do senhor Edson Antônio Primão. Então eu sempre defendo, eu falo que o dinheiro público ele é sagrado, ele vem do suor e vem do sacrifício de toda a população, ele deve ser tratado com muito respeito. E aqui, infelizmente,
Porque eu falo assim, se o dinheiro for meu, eu posso fazer uma fogueirinha, um montinho, queimar, destruir, fazer o que eu quero, mas o dinheiro público ele vem do sacrifício de todo cidadão. E aqui, infelizmente, isso aconteceu. Aqui o relatório de inspeção aponta que houve uma triangulação, a triangulação entre o prefeito e as entidades envolvidas, na medida em que o município de Matelândia transferiu recursos públicos para a Desobras, que injustificadamente e sem comprovação dos serviços realizados, repassou à empresa Elos Consultoria e esta promoveu doação de valores para a campanha do prefeito reeleito. Então eu acredito, mesmo se destacando como um grande administrador, ter feito muito pelo município de Matelândia, aqui, infelizmente, pisou na bola. Então, desta forma, é que eu quero se manifestar e que fique registrado. Devolvo a palavra, senhor presidente. Em discussão ainda, senhores vereadores, o projeto de decreto legislativo. Bem, como somos sabedores também, boa noite primeiramente ao presidente, boa noite aos demais colegas vereadores, vereadora, Kika, pessoal que nos acompanha. Somos sabedores do que estamos fazendo hoje aqui na Câmara, já acho que quase 70 dias que estamos em cima desse projeto, referente às contas do ex-gestor, né, Edson Primão, conforme a decisão também da nossa comissão, do seu parecer. Como bem disse o vereador Adilton, que nós não podemos, né, tirar o mérito do Primão, no que ele fez na sua administração por Matelândia, né, que foi, se não foi um dos melhores, mas um dentre os melhores administradores que nós tivemos. Todos são sabedores, né, do trabalho, das obras realizadas em nosso município, conforme destacou o nosso vereador. Mas agora, hoje que está em julgamento, né, essa questão da contratação dessas OCIPs, né, conforme o Tribunal de Contas, que não é ilegal, mas sim a forma como foi feito, como foi contratado o pessoal, onde o Tribunal de Contas vê o seguinte: funcionários com mais tempo tem que ser através de contratação, através de o desenvolvimento, através do concurso público, a contratação desse pessoal. Então, o entendimento do Tribunal de Contas, os funcionários contratados pela OCIP deveriam ser contratados através do concurso público, como foi dito. E aqui eles fizeram um apanhado, colocava o pessoal trabalhar dentro dessa OCIPs e dentro do município, dentro da gestão pública, sem passar por esse concurso. Aí, sem ter as despesas, não foi dito, o pagamento dessas taxas de administrações, e não foi feito também a devido contabilização correta, como tinha que ser feito, no entendimento que deu aqui no parecer do Tribunal de Contas. Então, sem falar naquele agravante, como foi mencionado, né, no Acórdão 2461 de 2012, referente à doação para fins eleitorais. E hoje, cada vez mais, estão pegando isso aí no que se diz da administração pública, o Tribunal de Contas, o Ministério Público está sempre acompanhando. Queria também aqui destacar o trabalho da Câmara Municipal de Matelândia, né, que teve todo o cuidado de fazer dentro do prazo legal, obedecendo ao regimento interno, né, e também ofereceu ao ex-gestor o tempo para suas explicações, como aqui foram mencionados. Nós também, como somos da base, somos do PMDB, cobramos, o vereador foi lá falar com ele, fizemos a reunião com o nosso presidente do PMDB, para que ele podia chegar e reunir os vereadores. Isso não quer dizer que ia mudar, talvez, a votação, como, né, o Tribunal de Contas já fez, mas, ao menos, dar explicação para quem o público vem aqui, porque outros municípios fizeram isso aí, tiveram essas OCIPs, só que não incorreram nesses erros. Não foi anulado pelo Tribunal de Contas, mas ele explicando o que aconteceu nos outros municípios, né? Ele podia daí dar um direcionamento, e a gente também ia sair dizendo, não, realmente ele fez aqui porque alguém pecou. E se um funcionário errou, ou alguém errou na contratação,
mas quem responde é quem está com a caneta na mão, que é o prefeito. Então, como estamos julgando hoje aqui, que já vem com tudo o que foi falado aqui, são mais de 1.400 folhas o processo. Foi lido aqui só o parecer do Tribunal de Contas em todas as etapas. Mas nada impede que até no final da nossa gestão estaremos aqui julgando as contas também do atual gestor, do prefeito Teixeirinha. É só ter alguma coisa errada que o tribunal pegar, ele vai mandar aqui também para a Câmara fazer o mesmo que está sendo feito com o Primão hoje. Então, já gostaria de destacar isso aí. Bem lembrado, vereador Caon, nós não podemos também só dizer do está desaprovado, parece que o serviço que ele prestou ao município foi tudo água abaixo. Eu acho que não, e está de parabéns nessa questão da administração até essa altura. Seria isso. Em discussão ainda. Que fique claro que não é uma decisão política, né, é uma decisão técnica, né, foi dado os prazos devidamente, né, pelo regimento da Câmara, né, ele não se manifestou, né, a gente tem todo o respeito pelo ex-gestor, pelos méritos no qual citava aí o Adilto Caon aí, que ele trouxe para o município e construiu, então ele foi um bom administrador também. Então a gente deu os espaços e os prazos para ele se manifestar, não se manifestou, que seja um parecer técnico e não político, né? Em discussão ainda, senhores vereadores. Eu esqueci, desculpa, eu gostaria também aqui de dizer e destacar o empenho dos vereadores que não eram da base na época em ajudar. Não é verdade, Laco? Sim. O Laco, através dos seus deputados, como os outros vereadores da época, conseguiu os recursos para fazer essa administração. Eu nem queria me manifestar, mas vou me manifestar. Boa noite ao presidente, boa noite aos demais vereadores, a quem está aqui acompanhando, nossos funcionários. Na época, quando tinha o CIPES, ele era advogado e sabia das falhas, que na época era proibido, nós precisávamos de concurso público. Mas ele se barava como... Em discussão ainda, senhores vereadores? Pois bem, ninguém mais querendo discutir, então, o projeto de decreto legislativo número 01 de 2017, e havendo quórum regimental, eu peço ao nosso primeiro secretário, o vereador Carlos Caon, que faça a chamada dos vereadores, partindo da direita para a esquerda, então iniciando com o vereador Jebson Bósio, para a votação nominal de cada um, e só lembrando que quem vota favorável ao projeto de decreto vota pela desaprovação das contas
E quem vota contrário ao projeto de decreto, vota pela aprovação das contas do ex-gestor do exercício financeiro referente a 2008. Então, peço ao primeiro secretário, o vereador Carlos, que faça a chamada para que cada vereador explane seu voto da forma nominal. Jefferson Bósio. Voto favorável ao decreto do Legislativo. Adilto Caon. Voto favorável ao decreto legislativo. Lídia Carnete. Voto favorável. Legislativo 01/2017. Ney Gasparim. Considerando que o Tribunal de Contas desaprovou as contas que estamos julgando e que o projeto do decreto em discussão concordou com o parecer do Tribunal, voto pela aprovação do projeto de decreto e consequente a desaprovação de contas. Gabriel Cadini. Voto favorável ao projeto de decreto. Celso Gregório. De acordo com o Tribunal de Contas, eu voto favorável ao decreto desta comissão. Antônio Pisoni. O meu voto é com o parecer do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, favorável ao decreto do Executivo, do Legislativo de 2017, 01 de 2017. Rafael Felisberto. Favorável ao decreto. Jorge Santana de Moraes. Favorável ao decreto. Vereador Carlos Caon, como vota? Favorável. Feita então a votação nominal, cada vereador se manifestou e deu seu voto favorável ao projeto de decreto. Então, está aprovado em primeira votação o projeto, por unanimidade, o projeto de decreto legislativo de número 01 de 2017, que desaprova as contas do Poder Executivo Municipal do município de Matelândia, Estado do Paraná, de responsabilidade do senhor Edson Antônio Primão, referente ao exercício financeiro de 2008. Sendo essa matéria que tínhamos para tratar na nossa ordem do dia, encerrando ela, adentrando agora nas explicações pessoais, eu peço ao secretário, vereador Carlos Caon, que faça a chamada dos vereadores inscritos e desde já peço o consenso de todos, se pudermos dispensar as explicações, sim. Mas como de costume peço ao primeiro secretário, o vereador Carlos, que faça a chamada dos vereadores. Jefferson Bósio. Eu só gostaria de desejar uma boa semana a todos os colegas vereadores e a todo o público aqui presente. Aldair Pereira. Só desejar uma boa noite a todos também, todos os senhores presentes aqui e a minha esposa que me acompanha direto em todas as sessões. Devolvo a palavra. Celso Gregório. Boa noite a todos também e devolvo a palavra. Ney Gasparim. Uma boa noite a todos, obrigado pela presença de todos. Quero cumprimentar também aqui a presença do seu Romaldino, sua família, obrigado pela presença. Nelson, Claudete, Centenário. Centenário, não é centenário. Centenário. Centenário, o Valmor e o Fabinho. Obrigado pela presença e uma boa noite. Jorge Santana de Moraes. Quero aqui agradecer, né, a presença lá da comunidade minha Duarte, a família, ao Centenário, ao Fábio, ao Valmor, Claudete, ao Nelson, presidente do partido, e desejar aqui uma semana boa para todos e bom trabalho, né? Obrigado, seria isso. Luiz Adilto Caon. Da mesma forma, agradecer a presença de todos, uma boa noite, uma boa semana. Em especial, vamos ficar aqui torcendo e rezando pelo Laco, para que ele saia vitorioso de mais esse obstáculo na vida dele, que com certeza ele vai vencer com a ajuda de Deus. Obrigado a todos, fique com Deus. Lília Carnete. Uma boa noite a todos. Boa noite a todos e uma abençoada restinho de semana a todos também. Antônio Pisoni. Também desejar uma boa noite a todos, o Gauchinho, com a família, Nelson, pessoal que nos acompanha, Centenário, Fabinho,
A Claudete e o nosso peixeiro lá. Boa noite, senhores, uma boa semana a todos. Vereador Carlos Caon. Boa noite a todos. Encerrando então as explicações pessoais da nossa pauta, eu só gostaria de fazer alguns breves convites aos senhores vereadores e à senhora vereadora que adentraram na nossa casa. Convite do Dia do Desafio. Mais um ano consecutivo, o município de Matelândia estará participando no dia 31 de maio de 2017 do Dia do Desafio, Dia Mundial da Atividade Física, que consiste em uma disputa sadia com outra cidade, para observar qual o maior índice de participação da população em pelo menos 15 minutos de atividades físicas. Desta forma, convidamos sua presença para que junto possamos driblar a inatividade física. O evento terá a Praça da Cultura como referência. Contatos para maiores informações no Ginásio Municipal de Esportes. Secretário de Esportes, Valdecir Renhemer. Como também aqui o convite, a administração municipal junto à Secretaria de Esportes e Lazer, com muita honra, convida a Vossa Senhoria para a abertura oficial do Dia do Desafio, que acontece, então, amanhã, dia 31 de maio, quarta-feira, na rampa da Prefeitura, às 8h30. Sua presença nos honrará e será muito importante para esse evento. Prefeito Municipal, Rineu Menoncin, Vice-Prefeito, Enio de Oliveira e Secretário de Esportes, Valdecir Rai. Como também tem o convite para os senhores vereadores, a Secretaria de Educação e Cultura, em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, LAR e Itaipu Nacional, através do programa Cultivando Água Boa, tem a honra de convidá-lo para a caminhada ecológica e a abertura do projeto Ler Eco, que se realizará no dia 5/6/2017, às 9h da manhã, em frente ao Parque Farroupilha, já estendendo o convite para a participação da Semana do Meio Ambiente no Parque Farroupilha, com a trilha ecológica e palestras sobre os cuidados com o meio ambiente. Segue em anexo o cronograma de horários das trilhas e palestras. Atenciosamente, Secretária de Educação e Cultura, Neiva Romani Bósio. Outro convite da Casa da Cultura, o Departamento da Cultura tem o prazer de convidar Vossa Senhoria para prestigiar o 3º Canto do Saber, Festival Estudantil de Música. Este festival é uma parceria entre a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos e a ADENAM. Segue anexo o calendário da programação. Certos de vossa atenção, antecipadamente agradecemos. Também aqui, antes de encerrar a nossa sessão, gostaria de desejar para o vereador Jorge Santana de Moraes do Laco toda sorte, que Deus te ilumine amanhã, que Deus te abençoe. Como novamente pode contar conosco, para o que precisar, estamos à sua disposição. Gabriel, pois não. O que a gente tem dizer para todos os meus amigos que, claro, a emoção às vezes toma conta, né? Mas a gente é emotivo. Mas com certeza quero dizer para vocês que estou tranquilo, né? Estou consciente daquilo que Deus vai fazer por mim, sabe? Claro, a gente é frágil, a gente tem a carne da gente. E o que eu digo, que eu posso dizer assim para vocês, a cruz, eu que tenho que carregar ela. Se ela for pesada, né, eu tenho que pedir para Deus me ajudar ela a carregar. E eu não quero que Deus me tire a cruz. Porque o que Ele me deu eu tenho que suportar. Né? Isso que eu quero dizer para todos os meus amigos. Que Deus é um amor imenso que ninguém, nem eu sei transmitir, né, o amor que Deus tem por nós. Mas todas as gerações que eu estou falando aqui, de família, nós temos que criar a geração santa para esse mundo. Criar a família santa para esse mundo. Porque esse mundo precisa de pai, de mãe, de bem, de seus filhos de bem, para nós, o quê? Ter um município melhor. Nós estamos vendo, e Deus está mostrando, como o nosso município é abençoado por Deus. Tu veja
quanta chuva tem dado, quanto mantimento nós temos colhido no nosso município, quanta carne, quanta abundância. Nós temos que saber que nós estamos recebendo tudo isso de Deus. E o que nós estamos oferecendo para Deus? Isso fica para perguntar. E outra, não tenho dor nenhuma, gente. Nada. Estou tranquilo. Estou consciente de tudo aquilo que Deus vai fazer por mim. Vocês podem ficar tranquilos. Que quando eu vou fazer a minha cirurgia, vou fazer ela conscientemente com a mão de Deus. Se eu voltar para cá junto com vocês, vou ficar junto com vocês, vou trabalhar da mesma forma. E se eu for junto com Deus, com certeza, vocês vão ter um Pai, junto com Deus lá no céu, que vai interceder sempre por esse município de Matelândia. Muito obrigado. E que Deus nos abençoe sempre. E que seja um Pai que nem Deus, de caridade, tá? Muito obrigado. Vereador Laco, apesar das nossas, falo assim em nome de todo mundo, emocionado também, apesar das nossas divergências, tanto políticas, partidárias, assim por diante, nós somos uma grande família. E o senhor sabe que a nossa grande família aqui do Poder Legislativo pode contar com qualquer ombro, como exemplo, qualquer um de nós, precisando um do outro, nós acho que estaremos unidos para que, volto a dizer, como disse na sessão passada, o senhor é um exemplo de fé, de humildade, que sempre procurou o bem-estar da nossa população, sempre trabalhou em prol do nosso município. Obrigado, que Deus abençoe, Gabriel. Que ilumine as mãos dos médicos amanhã, Amém. E que Nossa Senhora interceda junto na sua cirurgia. Amém. Encerrando a nossa sessão de hoje, só gostaria de convocar a próxima sessão para que acontece na próxima terça-feira, dia 6 do mês 6 de 2017, às 18 horas, e gostaria mais uma vez, como já mencionado, de agradecer a presença da esposa do vereador Aldair, a família do seu Romaldino, que muito nos engrandece hoje nessa sessão, o presidente do PP, ao Nelson, ao Valmor, nosso grande amigo centenário, hoje atuante na Secretaria de Agricultura, trabalhador da nossa administração municipal, que desenvolve as suas atividades na Secretaria de Agricultura, e o nosso grande amigo Fabinho. Mais uma vez, obrigado a todos. Desejo uma excelente semana para todos nós. Mais uma vez, Laco, boa sorte, fé, de todo o coração, conte sempre conosco. Então, muito obrigado pela presença de cada um dos senhores e das senhoras hoje aqui, que nos engrandecem. Se puderem se fazer presente na nossa próxima sessão, que Deus sempre nos abençoe.